Olá, bem-vindos ao canal da Luana Amaral. Uau! O filme que eu vou falar nesse vídeo eu vou trazer em 2 vídeos, porque o figurino é sensacional e um vídeo só ficaria muito longo, seria um filme para falar sobre ele. Eu fiquei muito inspirada, então vai ser 2 maquiagens diferentes para personagens diferentes. E hoje eu vou falar sobre A Colina Escarlate, do Guilherme Del Toro. Bora dar uma breve contextualização sobre o filme antes de começar a maquiagem. É um filme do Guilherme Del Toro, como eu já falei, é de 2015 e é um romance gótico, e a figurinista é a Kate Hawley. O filme é ambientado na segunda metade de 1890 e conta a história de Edith Cushing. A pronúncia não tá muito boa, mas vamos que eu sou brasileira. Ela é uma menina que perdeu a mãe quando era criancinha e agora ela, uma jovem adulta, tem o sonho de ser escritora. Enquanto o sonho de escritora não dá muito certo pra ela e ela tá lá escrevendo as historinhas dela, ela trabalha na empresa do pai dela. Nossa, quanto ela, né? Numa desses dias gloriosos de trabalho, ela conhece o Thomas Sharp. Ela conheceu o Thomas Sharp num dia que ele foi até a empresa do pai dela para conseguir investimento para uma máquina doida lá que ele precisava. Só que é claro que ele não conseguiu. Spoiler! Eles vão se aproximando assim, conforme vai passando a história, só que daí o pai dela não gosta muito dele, pede pra rolar uns negócios tipo: quebre o coração da minha filha porque eu não gosto de você. E ele faz, mas não dá muito certo, porque eles acabam casando mesmo assim. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque o figurino dela é muito importante em cada etapa da vida dela. Vou começar a maquiar então, né? Porque vai ser uma maquiagem um pouquinho detalhada, demorada, não sei dizer. Beleza, cabelinho. A maquiagem, eu já vou falar o que eu vou fazer, porque vai ficar meio na cara, né? Não vai ser nenhuma surpresa. Eu vou usar um moldezinho de borboleta. E é de um contact que eu tinha aqui, que eu comprei pra fazer uma maquiagem de Lady Gaga. Daí eu vi que tinha uma borboleta de molde, daí eu resolvi catar e cortar pra fazer de molde. Porque a primeira vez que eu treinei, eu fiz na mão e não ficou muito bom não. Então vamos de molde, né? Ok, deu certo. Glória a Deus, deu certo. O molde da borboleta feito, eu cortei aqui pra ficar mais fácil, né? Eu vou preparar a pele pra esconder a borboleta, mas não totalmente, porque eu preciso de uma base pra eu ficar orientada, né? A borboleta vai tomar vida mais pra frente, então bora fazer a pele. Eu vou usar o Pudim 20 da Ruby Rose. Eu gosto de passar corretivo antes da base. A maioria das pessoas faz ao contrário, mas eu faço assim, então. Agora eu vou passar a base, a F30 da Bruna Tavares. Bom, bora falar mais umas curiosidadezinhas. A casa e os elementos que tem na casa do Thomas Sharp, lá em Allerdale, elas foram feitas especialmente para esse filme e as coisas de cenografia, etc., não foram reutilizadas depois. Foi tipo, somente esta casa vai existir com esses objetos. Que mancha a cara, né? A figurinista ela já tinha trabalhado com o Del Toro antes. Mas agora eu não lembro que filme. Porque eu esqueci de pesquisar isso, né? Mas tudo bem. Só que esse projeto foi bem diferente do que ela costuma fazer, porque ela é mais acostumada em figurinos turistas, né? E esse foi totalmente de época. E a pesquisa de história da moda, etc., foi bem importante, não só pra personagem da Edith, A gente não sei pronunciar o nome dela, pena. mas também como pro Thomas e pra Lucille, que é a irmã do Thomas. A Kate disse numa entrevista pra Elle Austrália que trabalhar com o Del Toro é incrível, que é como se trabalhasse numa ópera e que tudo flui perfeitamente porque o cara é tudo de bom pra trabalhar. E ela também apresentou muitos mood boards, não só pra ele, né, mas nas reuniões com o elenco, etc, e com os outros setores de arte, etc. E ela acha muito legal essa parte de mostrar o mood board, porque ela gosta de como cada pessoa que tá trabalhando no set tem uma interpretação diferente, e ela gosta de ouvir cada um pra saber, tipo, eu gostei disso que ele
observou, então eu vou colocar isso no figurino, porque eu achei topíssimo. Então, ela gosta muito do trabalho de equipe em si, ela não é só aquela coisa, tipo, só vou fazer o que o diretor falou. Ela disse que se o ator falou um negócio que ela gostou, ela vai colocar no trabalho, é isso aí. Rainha. E agora, como é um filme de época, eu vou falar só umas coisinhas rapidinhas também sobre... Meu Deus. Vou tentar esconder um pouquinho melhor essa parte da boleta aqui. Ah, tá ficando escura. Eu vou passar um corretivo na pálpebra. Ai não, tá querendo quebrar esse aplicador também. Gente, o que tá acontecendo? Enfim. Como é um filme de 1890 e a figurinista falou que a pesquisa histórica foi muito importante, Vou só dar uma contextualizada ali, né, do que aconteceu nessa época. Muito de breves, porque... eu apresentei isso no meu TCC e eu já não tô tão boa assim, mas eu olhei no meu TCC de volta. Nessa época começaram a usar umas cores mais fortes e o amarelo era o favorito. E o amarelo aparece muito nas roupas da Edithzinha, tá bom? Então isso é algo que vocês vão ver bastante nos figurinos dela. Ah, esqueci de mostrar que eu vou passar pó. Mostra o pó! Fica pulando aqui, esqueci do pó. O pó da Playboy, eu vou assentar minha cara com ele. O amarelo era bastante utilizado, já não tinha mais anquinha, que era uma coisa que na década anterior se usava bastante anquinha. É uma estrutura feita de metal, só na parte de trás da saia. Parece que fica com um bundão enorme. Basicamente. Ó, a pálpebra eu não vou assentar não, tá? É só em volta. Era bastante utilizado as saias, né, até os pés, pra variar. É óbvio, né, naquela época saias não estavam curtas ainda, né? Demorou pra chegar a saia curta, mini saia. Elas eram bem acinturadas e elas abriam como um sino, que é outra coisa que vocês vão ver muito no figurinho deste filme, pelo menos pra Edith. E outra coisa muito característica dessa época eram as mangas extremamente bufantes, porque tinha que ficar mangona, cinturinha, saião. Era pra dar essa ilusãozinha aí de ótica. Também tinha diferença nos decotes, né, que durante o dia usava umas golona alta. E normalmente era roupa de 2 peças, tipo um conjunto, né, uma blusa, um casaco e uma saia. E já de noite era um vestido com um decotezinho mais baixo, podendo ser em V, quadrado, arredondado, essas coisas assim. Então você ia pro baile bonitona. Já falei das mangas, mas conforme a década vai indo pro final, as mangas também vão diminuindo. Então aquela coisa exagerada foi meio que até a metade, um pouquinho da metade. Depois diminuiu. Aqui pra Edith, não. Era também uma época que estavam imitando bastante o traje masculino, então é por isso mesmo que usavam um traje de 2 peças, né, durante o dia. Chapéu era muito utilizado também. 1890 foi uma década também muito importante para as mulheres, principalmente as mais jovens. As coisas foram começando a mudar, então tendo mais independência, elas estavam começando a praticar bastante esporte, elas começaram a usar as calças, digamos assim, elas usavam uns bloomers bem fofões. Parecia uma saia, mas era calça. Elas usavam para andar de bicicleta, principalmente, que era um esporte que estava super em alta na época, era ciclismo. Elas também jogavam tênis e essas coisas assim. E também foi uma época que elas começaram a sair para trabalhar em empresa. Tanto é que a personagem da Edith trabalha. Trabalha na empresa do pai, mas trabalha. E no frio elas gostavam de usar muito capa. E tipo assim, era o favorito. Capa, capa, capa. Vários tipos de capa. E como o amarelo era bem utilizado em trajes diurnos, digamos assim, à noite, sim, os de noite e tal, era mais em tons de joia, com os tecidos mais cintilantes, tipo veludo. Começaram a falar de figurino da Edith, né? Eu vou começar a fazer os olhos também. E eu vou primeiro usar a paleta Tropicalia da Playboy. E eu vou usar o mesmo amarelo que eu usei da outra vez. Uhul! Lá, pegaram um pincel de esfumar. Pegar um pincel um pouquinho mais gordinho, assim, fofinho. E eu vou começar a puxar nos meus olhos. Como eu falei já, a pesquisa do contexto histórico foi muito importante para Kate desenvolver o figurino da Edith. Ela não deixou de ter sua liberdade criativa, além de tudo. Tá muito, tipo assim, perfeito, assim, na questão de fiel. Tá bem fiel à história da moda, mas a gente consegue ler, tipo assim, a personagem perfeitamente.
no figurino. A cartela de cores principal da Edith é basicamente amarelo, dourado e off-white e contrasta com detalhes em preto, vermelho, roxo. Então por isso que meu olho é amarelo. Ela usa amarelo principalmente quando ela tá em Buffalo, que é a cidade natal dela, porque representa uma terra muito rica e promissora, e a Kate resolveu usar bastante tom amarelado e dourado e marrom claro, assim, né? Em todo mundo, basicamente, que mora em Buffalo, porque é uma cidade muito rica. A Edith, ela é representada pela borboleta, e a Lucille é a mariposa. Então tem toda essa representação da borboleta nos figurinos. E também por ela ser uma jovem sonhadora, com esperanças de uma vida topíssima. Não que ela viva uma vida ruim, mas ela perdeu a mãe muito cedo, então ela tem esse trauma no background dela, vamos dizer assim. Mas mesmo assim ela ainda não se deixa abalar e quer correr atrás do sonho de ser escritora. Eu vou preencher aqui, que eu preciso desse olho inteiro amarelo. Gente, eu vou fazer contorno, blush, iluminador, que eu esqueci que eu tenho que fazer isso antes de fazer o olho, porque a borboleta vem até aqui embaixo, então bora lá, né? Passar o contorninho, eu vou usar este da Bruna Tavares, esse aqui, que é o Taupe Chique. O primeiro figurino da Edith é chamado de The Buffalo Bookworm, e representa bem já de cara, pá, o porquê da metáfora da borboleta, porque ele tem as mangas bem dramáticas e bufantes, a cinturinha pequenininha e daí se abre de novo, que dá tipo assim um de borboleta. E esse traje também é muito importante porque ele imita os trajes masculinos. Por que ele imita os trajes masculinos? Porque ela tá indo para uma entrevista, vamos dizer assim. Ela quer ser escritora. Então ela tem lá uns contos prontos e ela vai numa reunião para ver se ela seria publicada. Então ela precisa passar essa seriedade. Esse traje imita os trajes masculinos por causa das lapelas grandes, dos botões, parece um trench coat masculino. Só que é mais feminino, né? E o chapéu que ela usa também não tem muito adorno e tal, que ela quer passar essa seriedade. E comparado com o traje de outras mulheres que aparece em outra cena, depois que ela sai da reunião, as outras estão super montadíssimas, pomposas, cheias de pluma, pena e flores e adornos, que é o que usavam na época, né? E a manga da Edith é maior do que a de todas elas. Apesar das mangas das outras serem bufantes, o dela é bem maior. Porque ela é a personagem principal, né? Ela tem que se destacar. Passar um blushzinho, né? Vou usar o blush universal da Dalla, que é essa coisa maravilhosa aqui. E esse não é o único traje que a Edith usa mais masculinizado, vamos dizer assim. Enquanto ela tá trabalhando no escritório do pai dela, ela usa uma camisa que é tipo super feminina, porque ela é toda drapeada, só que para dar um toque de masculinidade, para se encaixar no local que ela tá, ela usa o lenço como se fosse uma gravatinha. E ela também usa um óculos mais fininho e tal, pra ela tentar passar essa seriedade e tal, credibilidade, ainda mais que ela é filha do chefe, então, né. Inclusive, é nessa cena que ela tá com a gravatinha que ela conhece o Thomas Sharp, porque ela meio que recepciona ele quando ele chega. Agora finalmente continuar os olhos, né? Volto para o meu amarelo, conferir se tá tudo certo aqui no amarelo. Agora, para dar continuidade, vou usar a paleta da NYX Tutorials na cor Mila. Vou pegar outro pincel de esfumar, só que menor, só para comparar aqui o tamanho. O pai da Edith quer que ela vá num baile lá de pessoas chiques e ricas, só que ela não gosta muito desse tipo de coisa e ela fala, não vou ficar em casa, vou ficar lendo. Mas O Thomas aparece na casa dela e fala, ô, bora pro baile. E daí ela tá com tipo um hobbyzinho verde de veludo com flores bordadas. E também a manga, ela é mais bufante, etc. Só como é um tecido mais molenga, vamos dizer assim, ela só tem um movimento belíssimo, que é como se fosse as asas da borboleta. Incrível, né? E daí ela fala, então tá, bora lá, né? Fazer o quê?
E esse traje também simboliza como a Edith é um campo fértil, uma jovem inspiradora, incrível, maravilhosa, mesmo dentro de casa, quando ela não quer socializar. Então, ela vai para o baile e ela vai com um vestido mais simplesinho, porém chique, né, cara? Não tem a manga bufante, só tem umas pérolas ali de alça e coisa assim, mas ela tem uma capa incrível com uma gola gigantesca que é sustentada por arame, que era muito usada. O vestido dela de festa é um tom perolado, como se fosse uma joia. Ela parece uma grande pérola e aquela gola da capa parece uma concha. Então, e era também o tipo de traje que era utilizado durante a noite, principalmente por mulheres da High Society. Ela é rica, né? Então ela é da High Society. E apesar do traje dela ser bem mais simples que das outras pessoas na cena, ela ainda se destaca justamente por causa da simplicidade dela, que ela tá muito elegante, porém simplesinha. Ela parece a protagonista de um conto de fada, gente. Sério. E é nessa cena também que ela conhece a irmã do Thomas Sharp, a Lucille Sharp. E vamos fumar nesse marrom. Agora o outro figurino, quando ela vai para um piquenique com o Thomas e a Lucille. Ela usa a mesma saia do Buffalo Bookworm lá, só que ela usa com outra blusa. É uma blusa bem mais romântica, feminina. Ela não tá tentando imitar nenhum traje masculino aqui. Ela tá sendo apenas ela mesma, que é uma menina sonhadora, fofa, maravilhosa. Então a blusa é plissada, tem um monte de bordado de flores. E o chapéu dela tem flor, tem umas fitinhas, é todo trabalhadinho. Aliás, isso tudo foi feito pela equipe de figurino da Kate. Então, tipo assim, eu acredito que eles plissaram todos os tecidos, porque tem uma foto dessa blusa sendo feita que o tecido tá liso. Tipo, na cena ela tá plissada. Então, eu acredito que eles plissaram o tecido, além de terem feito todos os bordados e aplicações que tem de renda e etc. E o chapéu também tem foto no backstage sendo feito ali pela equipe. Mas o que tem de mais incrível nesse figurino é o cinto que ela usa. A Kate fez várias pesquisas, como eu já falei, e uma delas era que na era vitoriana era muito, utilizado itens de luto, vamos dizer assim. Que era feito brinco, acessório, feito com cabelo e coisa assim de pessoas queridas que faleceram. Então, sua avó morreu, você pega o cabelo dela e transforma num colar, por exemplo. E o cinto que a Edith usa, ele é trançado como se fosse feito de cabelo, e o que tem na frente é mãozinhas, que foram feitas de cera, e é para representar como se fosse o abraço da mãe na cintura da Edith. Detalhes. Como ela é uma pessoa que vive o luto pela mãe, ter esse abracinho da mamãe num piquenique é fofo. Nessa cena do piquenique também é a parte que a gente pode ver muito bem representada essa metáfora da borboleta. Durante o filme inteiro você vai ver isso, tá? Mas é que é interessante ver ao lado da Lucille, que seria a mariposa. As duas estão muito opostas. Enquanto a Edith tá de saia amarela, meio dourada, com uma blusinha off-white, a Lucille tá, totalmente de preto, debaixo do sol. Então, ela tem esse contraste entre as duas, que é muito interessante. Próximo é um vestido que a Edith usa, que é totalmente plissado, assim, do começo até o fim, daqui da golinha até lá aos pés. Ele foi apelidado de The Heartbreaking Dress, porque é quando o Thomas vai lá e fala, não quero mais, e fala mais um monte de bosta lá pra ela, e deixa ela de coração quebrado. E ele fez isso porque o pai dela pediu, né? Que ele já tava desconfiando, não tá cheirando muito bem, esse cara é esquisito, essa irmã dele é esquisita. Então ele foi lá e falou, acho bom você terminar com a minha filha, senão o bicho vai pegar pra você, então faça isso. E daí ele foi lá e fez, né? E ele é todo plissadinho, com babado, porque ela tá num momento muito romântico da vida dela e de repente, ela tá se sentindo apaixonada, etc, mas ela não sabia o que aguardava ela, não é mesmo? Ela nunca sabe o que aguarda ela, tá doido, cara.
Bom, vamos. Agora eu vou pintar a borboleta. Enfim, né, as coisas vão desenrolando lá na história. A Edith casa porque o pai dela foi assassinado. Quem será que assassinou o pai dela, né? Ó, vou passar o amarelo na borboleta. Então ela casa e vai pra Allerdale. Então as coisas começam a ficar bem esquisitas. Ela chega lá com um casaco, uma capa muito bonita, que é o que representa bem o que as capas que eu tava tentando dizer que usavam na época, né? Ela usou o casaco branco na chegada, que foi apelidado de Bridal Outfit, que é quando ela casa e vai pra lá, né? Ele é adornado com um monte de flores azul, roxinha. Ela tá feliz com o casamento, né? Então ela tá tipo, toda floreando aí, né? Vamos dizer assim. Aliás, essas florzinhas aí, o departamento de figurino tem uma foto lá deles fazendo essas florzinhas. Essa capa ela também usa em outro momento do filme, mais pra frente, só que sem as flores. E a florzinha azul é como se fosse um simbolismo ali de que ela tá tentando fazer parte da família Sharp, porque o Tom e a Lucille usam muito. O Thomas. Ai, Tom é o nome do ator, doida. Usam muito azul escuro e a Edith tá tentando fazer parte da vida deles. E ela usa um lação de veludo roxo. Como eu disse, mais pra frente ela usa esse mesmo casaco, só que as flores desaparecem e o laço vira bem mais escuro. Toda a aparência dela fica um pouco mais séria e tal, porque ela tá vendo que a realidade não era bem o que ela tava esperando. Ela quer ser escritora, apesar de ela ter umas histórias meio sombrias, foi por isso que ela não foi editada lá, né? O cara falou que histórias de fantasmas não eram para mulheres escrever. Apesar disso, ela é uma menina sonhadora e etc, romântica, então ela se depara com uma realidade bem diferente do que ela tava esperando, ainda mais tipo, casei, eu vou morar na Inglaterra com um marido que extrai argila. Ela achou que ia ser bem mais interessante, não tão sombrio e dolorido que nem ela vê que vai acontecendo ali. tentar dar uma dimensão aí pra essa asa de borboleta com o mesmo marronzinho da paleta da NIC Tutorials. Os próximos looks que eu vou falar não é bem só sobre os looks, mas sim sobre uma cor em específica que aparece mais em Allerdale, mas apareceu lá no início quando a Lucille vai pro baile, que é o verde. Em Allerdale, o verde sempre aparece com amarelo, dourado, que mostra que ela ainda não perdeu as esperanças totalmente de que a vida pode ser linda, bela, maravilhosa. Mas o verde aparece muito quando ela tá sendo assombrada, vamos dizer assim. Em Buffalo, ela tava de verde quando ela viu o espírito da mãe dela chegando e falando: "Não vá para Crimson Peak!" E ela ficou: "Meu Deus, que é isso?" E daí o que aconteceu? Ela foi pra Crimson Peak. Pique, opa, enfim. Ela foi, né? E daí por lá, quando ela acha que as coisas estão ficando meio esquisitas em Allerdale, ela começa a andar pela casa e ver uns espíritos esquisitos na casa. Ela tá de verde. E também tem um momento que ela aparece com um casaquinho, uma parte de cima verde de veludo com os pompons amarelos. É nessa hora que ela decide confrontar o Thomas, porque ela tava desconfiando que tinha alguém sido morto naquela casa. Então ela chega: "Alguém foi assassinado aqui!" E ele fala: "Tá doida, mulher?" Basicamente isso, né? Então o verde chega nos momentos que ela tá sendo assombrada, vamos dizer assim. Em Allerdale também, nessas rolês noturnos dela pela casa, ela tá sempre de cabelo solto. E esse cabelo dela, meio onduladinho assim, foi inspirado em uma pintura pré-rafaelita que a Kate achou nas pesquisas e colocou no mood board dela. E ela ficou tipo: "Esse cabelo eu quero nessa mulher durante o filme." Aparece bastante ela com o cabelo solto conforme vai acontecendo os rolês. Outra coisa interessante é que o verde também pode ser meio que interpretado de outra maneira, não só pela assombração, né? Mas que como as cores da Edith é o amarelo e o dourado e o do Thomas é o azul, os dois juntinhos ficam verde. Ai, que fofo, né? Hora de fazer o delineado, pra delimitar desenhar a borboleta aqui, a asa da borboleta. Agora vai ser punk o negócio. Eu vou usar o delineador líquido da Boticário.
fiz essa borboleta aqui. Vocês acham que parou de usar amarelo quando chegou em Allerdale só porque aquele lugar é uma merda? Não, ela apareceu de amarelinho de novo. Só que esse vestido é bem mais feminino do que o primeiro, do Buffalo Bookworm. Porque ele tem uns bordados e uns drapeados e não tenta imitar o traje masculino. Vou dar uns detalhamentos aí na borboleta, de leve. As mangas desse vestido, elas têm o bordadinho, todo lindo, maravilhoso. Tem fotos do departamento de figurino bordando o tecido da manga e da cintura. A Edith usa esse vestido enquanto ela resolve dar um rolê ali em volta da casa. Então, possivelmente ela pode estar otimista, né? Nunca se sabe, porque ela usa o amarelo quando ela tá sonhadora, otimista. Ai, linda vida. Aliás, falando em manga bufante, a Kate, ela conseguiu um vestido de 1890 ali. E pra ela olhar a modelagem, como é que era feito, não sei o que. E ela viu que tinha manga de vestido que tinha mais de 3 metros de tecido. Então, o que ela fez? Ela pegou e... eu vou fazer mangas de mais de 3 metros cada uma pra Edith, porque ela tem que se destacar, não é mesmo? Então, as mangas são bufantes porque tem tecido pra diabo. Eu vou fazer umas bolinhas branquinhas na asa da borboleta e eu vou usar esse delineador da Mari Maria, cor branca. Agora vamos para o último vestido, o The Night Dress, porque é uma camisola basicamente, né, que ela usa de noite. Ela anda pela casa de noite quase todas as noites, como já deu pra perceber, né? Ela gosta de andar pra cima e pra baixo. Ainda mais que ela tá desconfiando que tem alguma coisa errada, então ela tá, tipo, investigando. Parece apenas uma simples camisola, mas não é. Foram feitos vários modelos dessa camisola de várias maneiras diferentes pra se adequar a como tá o estado mental e de saúde da Edith, conforme ela vai explorando a casa. Então, eu vou colar os glitter enquanto eu falo sobre isso. Eu vou usar um fixador de glitter da Belly Angel. O glitter que eu vou usar é esse da Quem-Disse Berenice, muito bonitinho, dourado. Bom, como eu mencionei, né, a camisola vai mudando conforme o estado de espírito e de saúde da Edith. Por quê? Ela começa a ficar doida da cabeça, né, porque ela acha que tá acontecendo alguma coisa ali, desconfiando de algo, e ela tá começando a ficar doente. E ela fica, da onde que eu tô ficando doente? Meu Deus do céu, só fico dentro de casa, como é que pode? Ninguém mais tá doente nessa merda, só eu. Conforme isso vai acontecendo, a manga dela, que começa bem bufante, conforme ela vai ficando doente, ela vai caindo. A borboleta tá morrendo, então as asas delas estão caindo. Outra coisa também muito interessante, que é mais da questão da cenografia, né, eu acho. A Edith passa muito tempo sentada numa poltrona. E quando ela tá nesses momentos, estados mentais um pouco pior, a poltrona, tipo, tá bem maior, porque ela tá começando a se sentir pequena, que ela tá começando a ficar ruim. Então ela tá se sentindo, tipo... tô ficando doente aqui, vou me espremer aqui, então tem essa questão também. E também tem a camisola fica suja de... não é bem sangue, né, gente? É a argila vermelha do lugar, né? Que os negócios vão acontecendo doido lá, ela descobre o que acontece, ela descobre um monte de coisa esquisita, tipo a relação incestuosa do Thomas e da Lucille, e que eles meio que... o negócio da vida deles é seduzir jovens ricas que nem ela e matar em Crimson Peak, né? E também a questão da transparência da camisola e tal, é porque a Kate queria representar a Edith da maneira mais frágil possível em comparação com a casa, né? Então, O personagem principal, digamos assim, é a casa, então ela tem que estar parecendo fragilizada em relação à casa. Só recapitulando ali uma hora que a Edith vai tomar banho, ela tá num coletezinho de crochê que ficou bem popular ali entre a era vitoriana e até 1920, mais ou menos. Também é o único momento que aparece o corset dela, que é aquela hora que ela vai lá e se depara com a água vermelha e tomou um sustão. Enfim, estava falando isso. Eu basicamente falei já tudo sobre
o figurino da Edith. Mais pra frente ali eu vou trazer um vídeo só sobre a Lucille, como eu já mencionei. Mas eu gostaria de ressaltar mais umas curiosidades ali que eu achei conforme eu fui pesquisando entrevistas, etc, com a Kate. A Kate Hawley, ela levou tipo assim um mês para organizar toda a pesquisa dela, até a parte ali de apresentar moodboard, etc. Então a pesquisa toda ela fez em um mês. E depois Ela partiu para a pré-produção, que é desenvolver os figurinos, né? E na pré-produção ela teve 5 meses para fazer os figurinos, tudo desse filme, que é tipo assim, muito trabalhoso. E a gente sabe que se tratando de filme sempre tem que ter mais de uma peça, de um look em si. Tanto é que o The Night Dress lá foram feitas várias versões para cada momento da Edith, né? Apesar dela seguir muito a moda daquela década, ela ainda teve toda a liberdade criativa para incorporar elementos que representassem os personagens, né? Além do tal vestido lá que eu falei que ela teve acesso, ela também achou uma botinha lá de 1870, eu acho. E ela replicou essa bota pra Edith, ficou igualzinha. Eu vou colocar a fotinho aí pra vocês verem. bom, Também é muito fácil tu pegar partes aleatórias do filme e tu vai saber exatamente onde tá a Edith nesse momento, porque o figurino reflete muito o estado de espírito dela. Então tu sabe quando ela tá se sentindo esperança, futuro lindo, maravilhoso, ou se não, ai que desgraça de vida, meu Deus. Dá pra ver isso tudo, cara. É tipo assim, é nítido no começo ao fim do filme. Tu consegue acompanhar todas as mudanças dela pelo figurino. É incrível! vou fazer a parte de baixo aqui do meu olho com o restinho de sombra que tem no pincel, basicamente. E outra coisa muito legal que eu esqueci de falar é que tem muito plissado nas roupas da Edith, né? Os plissados eram feitos artesanalmente e eles datam dos gregos e egípcios. E eles só podiam ser feitos em fibras naturais, porque você tinha que ou torcer eles ou então torcer e amarrar num pedaço de madeira e deixar secar até, sabe-se Deus quando, mas você deixava lá secando horrores e daí quando você soltava, tcharam, plissado. Então eles não eram permanentes, né? Se tu lavasse, eles ficavam lisos de novo. Bom, esse era o conteúdo sobre o figurino que eu tinha pra passar pra vocês. Como podemos ver, eu não terminei a maquiagem, então vamos continuar aqui até eu terminar a maquiagem. Eu vou passar um gelzinho de sobrancelha, só pra colocar o espelhinho no lugar e dar um pouquinho de cor. Esse aqui é da Ruby Rose. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto tanto que, na verdade, ele foi um dos filmes que eu usei pra pesquisa do meu TCC. Então, estou muito familiarizada com ele. Eu acho os figurinos incríveis. Eu acho tudo incrível, na verdade, né? Essa questão deles se conversarem com a casa e tal. E todas as mudanças que vai acontecendo com a Edith no meio do caminho. Nossa, eu acho sensacional. Eu acho que foi um trabalho excelente. Nossa, eu acho que eu exagerei aqui, hein? Eu, na verdade, eu gosto mais do figurino da Lucille. Não, mentira, eu gosto muito do da Edith também. Só que, é que os dois são tão diferentes um do outro. Nossa senhora, não tem nem o que dizer, porque a construção de todos os 3 personagens principais é sensacional. Que eu fico tipo, eu gosto mais de uma. Daí depois eu fico, não, eu gosto mais de outra. E eu gosto muito dos filmes desse jeitinho aí, um negócio mais de época, mais sombrio, mais obscuro. Tanto é que o meu TCC foi figurino assim. Eu sou suspeita pra falar, porque eu puxo a sardinha. Bora passar, iluminador. Vou usar esse daqui, da Ruby Rose, ele é rosadinho. Mas eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz com a repercussão do meu primeiro vídeo. Uhul! Eu vou passar agora máscara de cílios, a mesma aqui, ó. 3 em 1 da Intense, da Boticário. A máscara, na verdade, é da minha mãe, mas eu roubo ela porque as minhas estão todas secas e eu não tenho a capacidade de comprar uma nova. Na verdade, não faço isso, gente, porque na teoria é bem anti-higiênico, né?
Tinha que ter feito um quiz aqui, daí o Lucas fazia pergunta e eu respondia. Agora passar o batom, eu vou usar esse daqui, da Quem Disse Berenice, o Vidrado em Você. Então, colei cílios postiços e esta é a make, uhul! Bom, eu fiz uma borboleta porque na metáfora do filme a Edith é uma borboleta, então ela trouxe o figurino dela, fiz uma maquiagem de borboleta usando as cores dela, com brilho aqui, ó. Gente, eu adoro esse filme, de verdade. É um filme muito bom, eu recomendo pra todo mundo. E o figurino é tipo assim, ó, maravilhoso, incrível. O departamento de figurino fez, ó, um trabalho excelente, ainda mais bordando, tipo, eles, várias peças. E, gente, ó, sensacional. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz com muito amor e carinho. O conteúdo foi muito legal pesquisar. Até porque eu pesquisei pro meu TCC, né? Então eu realmente gosto muito desse filme. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, deixem um like, comenta. Qualquer sugestão que vocês tiverem, pode comentar aí. É isso, até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!